Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar pra você o que acontece no seu corpo quando você consome o chá de alecrim às 2 da tarde. Por que o chá de alecrim? Por que 2 da tarde? Como fazer da maneira certa? Eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Muitas pessoas reclamam que nesse horário o olho começa a pesar, você tem que ler a mesma frase 3 vezes, a memória já fica meio ruim, tem uma vontade muito grande de tomar café ou comer um docinho nesse horário. Por que isso acontece? Como é que o chá de alecrim pode te ajudar nisso? Você vai amar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar, na volta das 2, 3 da tarde, você sente essa queda assim de energia, esse cansaço, esse sono, essa vontade de comer doce, tomar café? Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários. Quando a gente fala de alecrim, muitas pessoas pensam no alecrim como um tempero, né? Pra botar no peixe, pra botar nas massas, enfim, botar uma batata num assado, mas a verdade é que o alecrim é uma das plantas medicinais mais estudadas do mundo quando o foco é cérebro, memória, saúde digestiva. Então, por que justamente esse horário de 2 da tarde, né? Por que eu tô falando desse horário aqui? Porque esse horário que costuma bater entre 60 e 90 minutos do almoço das pessoas, é o pico exato da queda natural de energia do organismo. Antes da gente entender a ciência por trás dessa planta, é muito importante saber que é comum que as pessoas descarreguem a bateria nesse horário do dia, e é importante que a gente faça alguma coisa que não seja simplesmente tomar café ou comer um doce para voltar com essa energia. Esse horário acaba sendo prejudicado por 3 coisas principais. Primeira coisa tem a ver um pouco com o nosso relógio biológico, né? O nosso organismo ele passa por um vale natural do alerta lá no início da tarde, é o que a ciência chama de post-lunch dip, ou seja, uma queda fisiológica do estado de alerta depois do almoço. E mais o mais curioso é que isso pode acontecer com você mesmo que você não tenha comido nada. Tem a ver com o ciclo circadiano, com a secreção de hormônios ao longo do dia mesmo. Tem ainda a ver com outra coisa que é a nossa digestão, porque muitas pessoas almoçam por volta de meio-dia, 1 hora, e depois que você almoça, seu corpo desvia uma quantidade enorme de sangue e energia para o estômago e para o intestino, para processar os alimentos, liberar a bile. Então isso acaba mudando o foco da energia para outras coisas e você acaba ficando muito prostrado, muito cansado. Ainda tem a terceira questão que tem a ver com a adenosina. Desde a hora que você acorda, uma substância chamada adenosina vai acumulando no cérebro como um acumulador de cansaço, digamos assim. Então, às 2 horas, a pressão de adenosina está alta no nosso corpo. E para piorar, se o seu almoço teve uma grande quantidade de arroz branco, macarrão, refrigerante, sobremesa, doces, a glicose dá um pico, despenca logo em seguida, e isso dá também um apagão de energia pra gente, piorando essa sensação de cansaço. Ainda tem uma outra questão que quase ninguém fala, que é a questão da desidratação que acontece em muitas pessoas ao longo da tarde. Muita gente passa a manhã inteira trabalhando, tomando café e esquecendo de beber água mesmo. Então chega às 2 da tarde e o corpo já está sutilmente desidratado, sabe? O primeiro sinal de falta de água no cérebro não é sede, gente, isso é muito importante, é fadiga, lentidão mental e até mesmo dor de cabeça. É por isso que esse ritual do chá acaba sendo muito interessante para esse horário, porque além dos compostos bioativos do alecrim, a gente acrescenta ainda água. E aí ainda tem uma outra dica que eu vou dar depois para aumentar mais essa questão da hidratação. Então como é que o alecrim pode entrar aí nessa questão de foco de energia, de clareza mental, né? O alecrim é muito rico em compostos bioativos fortíssimos, como o ácido rosmarínico, o ácido carnósico, o carnosol e os terpenos. Mas a descoberta científica mais fascinante é sobre uma substância chamada acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor do foco, da memória, da aprendizagem, da atenção rápida. E o nosso corpo produz uma enzima chamada acetilcolinesterase, que serve para destruir a acetilcolina e desligar o cérebro. E estudos mostram que os compostos presentes no alecrim conseguem inibir levemente essa enzima, Então, na prática, o alecrim continua mantendo os níveis de acetilcolina altos por mais tempo no cérebro. Então, ele ajuda a estimular você a ter mais foco. Não vai ser um estímulo agressivo como o da cafeína, por exemplo, mas ele dá um suporte muito interessante para que você fique focado, com energia, com o cérebro funcionando bem, e é muito interessante justamente por conta disso nesse horário. Ainda tem um detalhe bem interessante, que antes mesmo de você ingerir o chá de alecrim, ele pode começar a fazer efeito, porque estudos com óleo essencial do alecrim mostram que sentir o cheirinho, o aroma da planta melhora a velocidade do processamento mental, o estado de alerta e memória de curto prazo. Então, isso acontece porque os compostos aromáticos voláteis sobem pelas fossas nasais e atingem diretamente o sistema límbico e o cérebro em poucos segundos. Então, o mais interessante é você fazer o chá e depois ficar cheirando ele assim, sabe? Sentindo aquele cheirinho. O chá normalmente é quente, que a gente consome, então a gente não vai sair bebendo tudo de uma vez. E só de você ficar com o vapor do chá ali, né, cheirando, sentindo o odor agradável, ajuda você já a dar esse aviso de alerta antes mesmo de tomar o primeiro gole.
Ainda tem um benefício adicional muito interessante com relação ao sistema digestivo. Enquanto o aroma e os antioxidantes cuidam da mente, tem outros compostos muito interessantes que estimulam a produção da bile pelo fígado e pela vesícula biliar. E a bile a gente sabe que é essencial para quebrar as gorduras que a gente consome na nossa alimentação. O chá de alecrim também tem uma ação carminativa, ajuda a eliminar os gases, reduz o estufamento, aquela sensação de estômago muito pesado, sabe? Então a digestão flui mais rápido, o cérebro recebe mais oxigênio e recupera energia mais cedo. Então, realmente, depois do almoço, é um horário muito interessante. Eu sei que esse horário de 2 da tarde, muitas vezes é o horário que as pessoas tomam o primeiro cafezinho da tarde, né? Então, qual é o benefício de você substituir esse café pelo chá de alecrim, né? Muitas pessoas, quando consomem cafeína 2, 3 da tarde, não sabem que ela tem uma meia-vida longa. Metade dela ainda pode estar circulando na corrente sanguínea até 10 horas da noite. Então, você até consegue dormir. Tem gente que fala assim pra mim, eu posso tomar café antes de dormir, que não atrapalha meu sono. Eu durmo. Você até dorme, mas o sono não é profundo e reparador. Então, você acorda cansado no dia seguinte, passa amanhã arrastado, e quando chega, né, toda hora é mais café, você cria essa dependência, é um ciclo destrutivo. O chá de alecrim não tem cafeína, então ele estimula a cognição, estimula a digestão, sem atrapalhar a produção de melatonina à noite, então é muito interessante, principalmente para esse horário do meio da tarde. Então, como preparar o chá de alecrim para você extrair todos os compostos, todos os benefícios e não deixar o chá amargo? Isso é muito interessante. Você vai precisar de 250 ml de água filtrada, né, água limpa, óbvio, e aí você leva essa água para ferver. Quando começar a subir as primeiras bolhas, você desliga o fogo e adiciona o alecrim na água quente. Então pode ser uma colher de chá, se forem as folhas secas, ou um raminho pequeno das folhas frescas. Aí depois que você acrescentar, você tampa imediatamente. Isso é fundamental para os óleos essenciais e os aromas não evaporarem, sabe? Aí você tampa com um pires mesmo, uma tampinha, e deixa em infusão, uns 5 a 10 minutinhos. Depois você destampa, pode inalar aquele cheirinho maravilhoso. E aí, se você quiser ainda transformar isso numa água flavorizada, para aumentar a quantidade de líquido e se hidratar ainda mais, você pode botar mais água. Por exemplo, você fez ele 250, você pode botar mais 500, vai dar quase 1 litro d'água e pode até mesmo beber ao longo da tarde. Se você quer potencializar os efeitos para as 2 da tarde e diminuir esse cansaço, essa fadiga, essa moleza, tem outras dicas ainda que você pode turbinar para melhorar ainda mais essa questão do chá de alecrim. Primeira coisa, cuidado com o almoço, né? A gente sabe que reduzir carboidratos refinados, como massa, farinha branca e doce, vai ajudar a diminuir essa queda de glicose, esse cansaço. Então, ideal é preferir proteínas, gorduras boas, vegetais, carboidratos de menor índice glicêmico. Segunda coisa é tentar fazer uma caminhada depois do almoço, uma pequena caminhada de 10, 15 minutinhos, ajuda muito o músculo a captar a glicose do sangue sem sobrecarregar a insulina e ajuda também a não ter essa queda de glicose. E a terceira dica é você beber o chá no momento certo, né? Se você ainda puder tomar ele 30, 60 minutos depois do almoço, justamente aí por essa janela das 2 horas, antes que a sonolência profunda se instale, vai ser mais interessante para você. Se você tá grávida, amamentando, se você tem algum problema de saúde, está na dúvida se o chá de alecrim serve ou não para você, lembra de falar com o seu médico, seu nutricionista aí nessa cidade. Lembra que esse vídeo é meramente informativo. Me conta aqui embaixo, então, se você já tomou o chá de alecrim, se vai passar a tomar, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, ela é muito importante para mim. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!